Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Estamos de volta com o Expresso Sindimepa, esse podcast do sindicato. E neste quarto episódio, nós estaremos aqui entrevistando a Mariana Quaresma Silva, que é acadêmica do 8º semestre da CESUPA e diretora-geral do Núcleo Acadêmico do Sindicato dos Médicos do Pará. Mariana, seja muito bem-vinda. Eu te agradeço muito a sua estada aqui para conversar conosco. Essa iniciativa do sindicato que cria o Núcleo Acadêmico com muito sucesso e que hoje já está sendo, inclusive, copiado por muitos sindicatos no Brasil. Nós somos referências no Brasil nessa iniciativa e bastante vitoriosa. Eu queria que você cumprimentasse a nossa audiência, os médicos que nos acompanham, a sociedade interessada em saúde. Olá, como o Dr. Wilson disse, eu sou Mariana Quaresma Silva, né? Eu sou diretora-geral do Núcleo Acadêmico do Sindicato dos Médicos do Pará e eu estou na minha terceira gestão já no Núcleo Acadêmico e hoje a gente vai falar um pouco, né, sobre a questão do Núcleo Acadêmico do Sindicato dos Médicos do Pará, o que nós fazemos, enfim. Então, para começar, me diga o que é o projeto acadêmico aspirante e qual a sua relação no núcleo acadêmico do Sindimepa. Então, o projeto acadêmico aspirante ele foi criado em 2018, né, em parceria com estudantes de medicina da IFMSA Brasil. E aí, a partir desse... Explique o que é a IFMSA, já vou explicar. A IFMSA é uma ONG de estudantes de medicina e eles têm como lema estudantes de medicina que fazem a diferença. E a IF, ela atende vários aspectos, como pesquisa, extensão, ensino, tem as diretorias dentro dela, mas o núcleo acadêmico ele foi criado em parceria com a IF, no sentido de os estudantes da IFMSA Brasil, daqui de Belém, eles fazerem parte da primeira gestão do núcleo acadêmico, que foi em 2018. E aí, a partir disso, foi criado o projeto acadêmico aspirante e o núcleo acadêmico, sendo o núcleo acadêmico estando também no estatuto do sindicato e tendo um estatuto próprio, onde constam todas as regras do núcleo acadêmico. E o projeto acadêmico aspirante é justamente o projeto que visa trazer os acadêmicos de medicina para o sindicato como associados que têm os mesmos direitos que os médicos. Uma luta que a gente teve desde antes da primeira gestão em que eu tive presente, ou seja, desde 2021, né, que eu entrei em 2021, foi que a gente não tinha o plano de saúde da Unimed como os médicos. E hoje nós temos o acesso ao desconto igual ao dos médicos. Então, todos os benefícios que os médicos têm ao se associar ao Sindimepa, os acadêmicos de medicina também têm no projeto acadêmico aspirante como acadêmicos aspirantes. Inclusive, atendimento jurídico? Sim, consultoria jurídica, os benefícios de descontos também, não só no plano da Unimed, mas os descontos com parceiros do Sindimepa. Mariana, mas o objetivo do núcleo acadêmico aqui dentro, em relação ao sindicato, qual é o objetivo disso? O objetivo do núcleo acadêmico é justamente a gente trazer esses acadêmicos de medicina para a rotina do sindicato, para eles conhecerem até mesmo aqui o ambiente do sindicato, e nós já fizemos vários eventos que eu vou falar posteriormente, e nesses eventos muitos aconteceram aqui no sindicato, e a gente traz eles para cá para eles conhecerem, eles conhecem um pouco da rotina, porque nós mostramos isso nas mídias sociais, no Instagram, enfim. E eles conhecem também o que é o sindicato. Então, a gente tem uma apresentação com o Dr. Valdir e com o diretor-geral ou algum diretor. No caso, geralmente sou eu e o Dr. Valdir que fazemos. E para o acadêmico de medicina ele ser acadêmico aspirante, primeiro ele tem que fazer o cadastro no site do sindicato, né, preencher o formulário, e só depois disso ele vai participar, ser convidado, né, para uma reunião que geralmente acontece em caráter mensal. Então, a gente faz todo mês essa reunião de acolhimento, né? Que a gente chama de certificação acadêmico aspirante, que é quando o acadêmico ele vai conhecer o que é o sindicato, o que é o núcleo acadêmico, o que é o projeto acadêmico aspirante, e ele vai entender melhor, através da nossa explicação minha do Dr. Valdir, geralmente, o que é esse núcleo acadêmico, o que é o projeto acadêmico aspirante, e como é que ele pode ter acesso aos benefícios. Mas antes de chegar nesse ponto, quais são as características, as exigências
para que um acadêmico possa pleitear, fazer parte do núcleo acadêmico? Tem um processo de seleção, como é isto? É entrevista, é por escrito, respondendo perguntas? Como é que isso acontece? É porque nós temos a diretoria do núcleo acadêmico e nós temos os acadêmicos aspirantes. A diretoria, através de processo seletivo ocorrido anualmente. Tá. Aconteceu agora em dezembro e janeiro. Para a diretoria. Para a diretoria. E para aquele acadêmico que quer fazer parte do núcleo, sim, não ele da tem diretoria, que... mas do núcleo. Pois é, o acadêmico que quer fazer parte do projeto acadêmico aspirante, ele tem que preencher o formulário no site do sindicato e lá tem os documentos que precisa anexar, ou seja, tem que estar regularmente matriculado numa instituição de ensino superior, no curso de medicina no estado do Pará. Então ele vai anexar o comprovante de matrícula, vai anexar tudo, o que confirme regularidade acadêmica no semestre atual, e assim, através desses documentos, a gente vai atestar que realmente aquele estudante de medicina é do estado do Pará e ele pode, sim, ser acadêmico aspirante e ter acesso aos benefícios. Aqui cabe um esclarecimento. O estudante pode fazer parte do núcleo acadêmico. E este núcleo acadêmico tem uma diretoria que é eleita por um período de mandato. E esta diretoria são diretores do Sindicato dos Médicos, tanto quanto eu sou o diretor, por exemplo, de comunicação. O Dr. Paulo Bronze, que nós entrevistamos nos episódios anteriores, é diretor jurídico. Existe o diretor do núcleo acadêmico. Faz parte da diretoria colegiada do Sindicato dos Médicos, com todos os direitos e deveres. Pode representar o sindicato nos eventos que for convocado para tal, com a mesma autoridade, para ficar claro, que tem um outro diretor, como os exemplos dados aqui, eu, o doutor Valdir, o doutor Paulo Bronze. Mariana, quem pode participar do Sindimepa no projeto acadêmico aspirante? Então, a gente tem a diretoria do Sindimepa, como a gente já falou, né? E temos o projeto acadêmico aspirante. Todos os acadêmicos de medicina regularmente matriculados no Pará, eles podem participar, sim, do projeto acadêmico aspirante. E uma vez ao ano a gente tem o nosso processo seletivo para a diretoria, onde tem entrevista, a depender do processo seletivo, né, nós já tivemos análise de currículo, atualmente nós fazemos entrevista, e nós também tem uma carta de intenções, pelo que eu me lembro, em que o acadêmico ele vai escrever por que ele quer entrar no Sindimepa. No processo seletivo que eu participei em 2021, o primeiro que eu participei, era uma carta de motivação. Essa carta de motivação vai constar tudo que a gente quer, por que nós queremos entrar no núcleo acadêmico. Então, eu participei desse processo, mas depois a gente incorporou a entrevista, colocamos também análise de currículo para constar nesse processo seletivo. Esse é da diretoria do núcleo acadêmico do Sindimepa. Nós temos também o do projeto acadêmico aspirante. No caso, quem pode participar é realmente qualquer estudante de medicina daqui do Pará. Do semestre. Do semestre. Sim, desde Então, o primeiro semestre, semestre, desde que ele esteja matriculado. Se ele não tiver matriculado, aí não tem como, né? Mas se ele tiver matriculado no primeiro semestre, primeiro dia de aula, ele vai ter na Semana do Calouro, porque nós vamos lá sempre, e às vezes na cerimônia do jaleco, das faculdades, principalmente daqui de Belém, a gente está presente, e nós apresentamos o sindicato lá, e apresentamos principalmente o projeto acadêmico aspirante, e aí, a partir disso, eles têm esse conhecimento desde o início da formação acadêmica, desde a semana que antecede o início das aulas, eles já conhecem o sindicato, já conhecem o projeto acadêmico aspirante, e a gente acaba tendo muitos aspirantes do projeto acadêmico aspirante, que eles são do primeiro semestre, justamente porque a gente apresenta o projeto acadêmico aspirante nas faculdades. Para ficar claro, os diretores do núcleo acadêmico têm direito àqueles benefícios todos que tem um diretor do Sindicato dos Médicos. Estes membros só do núcleo acadêmico não são diretores, têm direitos também? Esses membros do projeto, sim. Eles têm todos os benefícios. Por exemplo, há desconto no plano de saúde Unimed, assessoria jurídica, enfim, tem também. Tem. Então, uma informação preciosa para quem nos ouve. Todo e qualquer acadêmico de medicina, quer seja diretor do núcleo acadêmico, quer seja participante do núcleo acadêmico, tem direito aos descontos, aos benefícios que o resto da diretoria do sindicato tem para o seu
2024. Muito importante isso. Queria que você me falasse agora sobre as atividades do núcleo acadêmico. Sim. Os eventos, né, que nós Sim. desenvolvemos, enfim. Eu entrei em 2021, mas já tinha a diretoria desde 2018, né? Como eu falei, foi fundado em 2018 o núcleo acadêmico e o projeto acadêmico aspirante. Então, vou falar mais ou menos de 2021 para cá, que já é muita coisa. Em 2021, nós tivemos, em outubro, o primeiro simpósio acadêmico aspirante, que foi o nosso primeiro evento, na verdade, do NA Sindimepa, né, do núcleo acadêmico do Sindimepa, aqui no Cine Teatro, para trazer os acadêmicos para cá e eles aprenderem um pouco sobre o que era o sindicato, o que é, né, como é a formação médica, enfim, nós fizemos várias atividades, chamamos palestrantes e foi muito interessante. E nós continuamos esse simpósio em 2022 e em 2023. Esse ano não teremos simpósio, teremos o Congresso Acadêmico Sindical, o primeiro Congresso Acadêmico Sindical da FMB, que será aqui no sindicato também, mas... FMB, a Federação Médica Brasileira, ao qual o Sindimepa é filiado. A Federação Médica Brasileira hoje tem mais de 80% dos sindicatos médicos brasileiros filiados a ela, representa mais de 500 mil médicos no Brasil, e esta federação escolheu Belém do Pará exatamente pela destaque que o nosso núcleo acadêmico tem, atividades da diretoria do núcleo acadêmico tem nesse trabalho, para sediar este congresso. Então, acadêmicos de medicina do Brasil inteiro, ligados aos núcleos acadêmicos dos sindicatos todos, estarão aqui em Belém participando deste evento. Então, é um evento da federação Sim. que escolheu Belém do Pará, Sindimepa, Sindicato Médico do Pará, para sediar este congresso. Continue. Sim, e vai ser em junho agora de 2024, então ainda Qual é a estamos data? 28 e 29 de junho. 28 e 29 de junho. Uma sexta e um sábado. Sexta e um sábado. Sim. E nós tivemos outros eventos, né, anteriores A a sede esse... será aqui do aqui no Sindimepa, tá? E nós tivemos outros eventos, né, por exemplo, em 2023, acho que foi o ano mais movimentado, a não ser em 2024, né, que eu já vou falar o que a gente fez em 2024. Então, em 2023, nós tivemos, em maio, o terceiro simpósio que eu já falei, né, que tivemos o primeiro, o segundo e o terceiro aqui no Cine Teatro do Sindimepa. Em agosto, tivemos os Diálogos Amazônicos, que tivemos um evento auto-organizado dentro dos Diálogos Amazônicos, Excelente. que era anterior à Cúpula da Amazônia, que foi onde se reuniram as autoridades de países da Amazônia, né, Amazônia Legal, para falar sobre a COP30. Foi um evento pré-COP30. Pré-COP30. Sim, nós tivemos um evento auto-organizado onde falamos sobre saúde indígena, principalmente. E foi muito interessante também. E em novembro, nós tivemos a primeira edição do NA em Ação, dia 25 de novembro de 2023. E agora, esse último sábado, agora dia 18 de... Segunda ação. Foi a segunda ação, dia 18 de maio. Fala sobre esse evento, o que acontece? Pois é, nele? a ação em saúde, a primeira edição foi só atendimento médico. Na segunda, nós ampliamos, teve atendimento médico, atendimento jurídico com os advogados do Sindimepa, e nós tivemos também atendimento psicológico em parceria com a UNAMA. E tivemos a educação em saúde em parceria com a LAFEB, que é a Liga Acadêmica de Farmacologia Baseada em Evidências. Então, nós tivemos essas 4 atividades principais, tivemos nossos patrocinadores que pagaram, enfim, a estrutura da ação, né, porque teve alimentação para quem foi atender, teve alimentação para os médicos, teve alimentação dos diretores, nós tivemos lanche, almoço, transporte pago pelo sindicato para ir e voltar do local da ação, que foi no Aurá. Onde foi o local da ação? No Aurá. Na duas? verdade, foi as duas. A primeira foi no Aurá, a segunda num bairro próximo ao Aurá chamado Marighella. No Marighella, que inclusive a gente atendeu pessoas de, acho que é Campo Verde, Águas Brancas, Marighella e Aurá. Desses 4 bairros próximos ali, mas eles se identificam como Aurá mesmo. O objetivo do núcleo acadêmico do sindicato, para esclarecer, como a Mariana colocou, eu quero só ressaltar, é exatamente atrair positivamente os acadêmicos, que serão os futuros médicos, para a realidade do trabalho do sindicato, sindicalismo médico. Toda profissão precisa ter um sindicato forte,
que defenda os interesses da categoria de forma eficiente e permanente. E, para isso, nós precisamos que os acadêmicos de medicina, que serão os futuros médicos, desde cedo entendam essa realidade, entendam essa importância e que possam, ao longo do tempo, ser os futuros diretores do Sindicato dos Médicos, continuando esse trabalho que as diretorias de hoje, formadas por médicos, realizam. Quando o acadêmico, desde cedo, se aproxima do sindicato, vivencia esta realidade, é muito mais previsível que eles abracem o sindicalismo como parte da sua atividade médica, para o benefício não só dos médicos, que poderão exercer sua profissão com mais segurança e com mais proteção, mas principalmente em benefício da sociedade, que são os nossos pacientes. Esse esclarecimento é pertinente, corroborando com o que a Mariana já tinha comentado aqui no início. Mariana, você quer comentar mais alguma coisa? Sim. Antes de encerrar? Então, por favor, fique à Nós vontade. temos um foco em pesquisa, ensino e extensão, né, no núcleo acadêmico. E eu comentei muito sobre o ensino, né, no simpósio e a extensão no NA em Ação. E quando a gente fala sobre a pesquisa, nós levamos 10 trabalhos, nós submetemos, né, 10 trabalhos para o CRENEM, que ocorreu agora nos dias 12, 13 e 14 de abril, aqui em Belém, que é um congresso da ABEM, né, Associação Brasileira de Educação Médica, e nós tivemos participação em uma mesa de representatividade estudantil durante o CRENEM. E nós também estamos num processo de confecção e submissão de novos trabalhos para um congresso de saúde mental que vai acontecer aqui em Belém em agosto. Que maravilha! Veja que a atividade no núcleo acadêmico é intensa, né? Quantas atividades feitas por estudantes de medicina de tamanha importância para o desenvolvimento do sindicalismo, que é aí que começa esse gosto pela nossa atividade, e é isso que nos dá certeza de que teremos futuros diretores desta entidade médica de qualidade com eficiência. Mariana, eu quero muito, mas muito agradecer a sua vinda aqui para fazer esse episódio do nosso podcast, do Expresso Sindimep, que certamente esclareceu muito a todos aqueles que nos assistem, particularmente aos acadêmicos de medicina. Nós sabemos que a nossa audiência com médicos é enorme e que muitos médicos têm entre seus filhos acadêmicos de medicina. Certamente eles serão orientados no sentido de entender a importância do núcleo acadêmico e tenho certeza que muitos nos procurarão vocês para fazerem parte dessa atividade tão importante para o Sindicato dos Médicos do Pará e para a sociedade como um todo. Muito obrigado pela sua vinda aqui. Eu que agradeço. E assim nós finalizamos mais um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, o Expresso Sindimep. Estaremos aqui de volta para outros 4 episódios no mês de julho. Muito obrigado pela audiência. Reserve sempre o seu cafezinho, que é a marca registrada do nosso programa, para acompanhar, saboreando esse cafezinho, todos os nossos episódios. Muito obrigado, um grande abraço a todos.